quero agradecer o Sebre e o Rafael Benck por essa oportunidade e rapidamente fazer alguns comentários sobre o tema que foi sugerido, a nova arquitetura do comércio internacional, onde está o Brasil. Quando essa pergunta foi colocada, a minha primeira reação foi lembrar de um episódio que eu uma vez ouvi do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, John Major. Ele estava visitando Boris Yeltsin na Rússia e perguntou ao senhor Yeltsin qual era a situação da economia russa, em uma palavra. E a resposta do Boris Yeltsin, em inglês, foi good. Então, o John Major ficou um pouco, vamos dizer, surpreso com a resposta e pediu em duas palavras. E Boris Yeltsin disse, not good. Bem, se a mesma pergunta fosse colocada para mim em uma palavra, eu diria que a situação do Brasil, em bom inglês, é lost. E em duas palavras, lost and confused. Essa é, vamos dizer, a situação da economia internacional, da política internacional brasileira nesse momento. Se me perguntarem que proporção da crise é externa ao Brasil, eu diria que não mais do que 30% da crise, talvez até menos. Mas é verdade também que há aspectos da economia internacional hoje que não são favoráveis ao Brasil, particularmente a desaceleração da economia chinesa, as implicações dessa desaceleração para os preços de commodities, que foram muito importantes no início desse milênio em termos da evolução da economia brasileira. Quer dizer, esses headwinds, no momento, não nos são favoráveis. Para complicar ainda mais a situação, nós vamos ver nos próximos meses uma divergência entre políticas monetárias nos Estados Unidos, que se tornarão gradualmente mais restritivas, vis-à-vis as políticas monetárias na Europa e no Japão, e com isso haverá possibilidades de carry trading e especulação que vão favorecer o dólar e, nesse sentido, vão criar também implicações para o Brasil e, eventualmente, fugas de capital. Então, esse é vamos dizer, o cenário de uma maneira geral. Mas, mais especificamente, eu diria que nós estamos num momento em que um modelo de desenvolvimento que foi implementado desde 2003, ele se esgotou. Esse é um modelo de desenvolvimento que tinha como características expansão do crédito, redistribuição de renda e também era um sistema muito baseado em intervenções, voltado para dentro, a identificação de campeões nacionais. Essa estratégia hoje está chegando, já chegou aos seus limites. E uma das coisas mais óbvias nesse sentido é a questão da produtividade no Brasil. Nós tivemos uma taxa de câmbio muito apreciada até 2014. Apenas nos últimos 12 meses nós tivemos essa correção significativa, que todos estão a par, mas esse processo com uma apreciação do real até 2014 e com essas intervenções seletivas criou um meio ambiente não favorável ao comércio internacional brasileiro. Hoje, a depreciação do real, naturalmente, em parte, está corrigindo alguns dos problemas, mas precisamos fazer muito mais, porque o Brasil permanece entre as economias do G20, uma das economias mais fechadas do mundo, né? E a nossa participação no comércio internacional é medíocre para o tamanho e a sofisticação da economia brasileira. A realidade é que o Brasil consistentemente colocou muita ênfase na OMC e nas negociações multilaterais, que de um ponto de vista, digamos, teórico, faz um sentido muito grande. Na prática, como nós sabemos, a rodada Doha continua em coma, que eu caracterizaria como uma coma terminal neste momento, e, obviamente, a estratégia, aqui não por culpa brasileira, mas por causa da situação do sistema multilateral hoje, certamente o aspecto negociador está totalmente paralisado.
Como os senhores e senhoras sabem, nós estamos há cerca de 2 semanas do encontro ministerial. As reuniões na OMC hoje estão exatamente discutindo um tema básico. Alguns países, como os Estados Unidos, não querem de forma alguma uma declaração que reafirme o mandato de Doha, enquanto outros países, como Índia, África do Sul, querem que isso esteja muito explícito na declaração ministerial. Então, esse é o momento que chegamos a nível multilateral. E há também o aspecto de tática, porque o Brasil colocou muita ênfase, naturalmente, na agricultura, que se compreende em termos das nossas vantagens comparativas, mas, ao mesmo tempo, essa estratégia, essa tática, levou a uma situação em que não havia possibilidades de trocas em termos de interesses comerciais em outras áreas, com o Brasil basicamente enfatizando a agricultura primeiro, antes de todas as outras áreas, como NAMA e serviços. Isso naturalmente acabou levando a um impasse.